Olá pessoal, professora Cleia Ruth, estou de volta e hoje já com a aula 6 para vocês aí, alunos do sexto ano, com o tema Raízes, influência cultural artística indígena, tá? Por isso que a professora está aqui com esses acessórios aqui, né, de cabelo, fiz uma pinturinha no rosto aqui para brincar um pouquinho, né, para ver se alegra um pouquinho e a gente realmente entra de cabeça aqui, né, no tema de hoje, que é bem interessante. E a gente continua falando de arte e hoje a gente traz um pouco da arte indígena. E nós vamos fazer a leitura, tá? Eu quero que vocês leiam comigo um trecho de uma música de Jorge Benjor, que o título é Todo Dia Era Dia de Índio. Antes que o homem aqui chegasse, as terras brasileiras eram habitadas e amadas por mais de 3 milhões de índios, proprietários felizes da terra Brasília. Pois todo dia era dia de índio, mas agora ele só tem o dia 19 de abril. Oi pessoal, tudo bem? Você já conhece os índios? Vim falar um pouquinho deles. Eu sou índia tuxada, nação dos Procoás. Isso mesmo, não parece, né, toda fardada assim? Já trabalho em uma empresa há bastante tempo, porém, me cresci e me criei na aldeia, aprendendo todos os nossos costumes, nossas tintas, nossas pinturas e enriquecendo o conhecimento, né? Hoje, quando eu chego na loja onde trabalho com os meus adereços, brincos ou me pinto para que eles conheçam um pouquinho da minha etnia, eles ficam deslumbrados em aprender, mas sabendo que eu já fui muito discriminada. Isso mesmo, por ser índia, pelo fato de dizer que eu pertenço a uma aldeia. Às vezes eu ficava com muita raiva na escola quando eu escutava coisas do tipo: ah, foi Pedro que descobriu o Brasil. Não teve isso, nós já estávamos aqui. Hoje tem aldeias que não tem terra por causa que os fazendeiros têm e a gente não tem. E por que índio não tem terra, né? Mas venha conhecer um pouquinho desse mundo, um mundo que vocês só têm a aprender, como a gente aprende com vocês todos os dias. Hoje eu uso celular, uso internet, computador e tudo isso. E nem por isso eu deixo de ser índia, continuo sendo a mesma índia em todos os lugares. Infelizmente, né, a gente sabe que os primeiros habitantes dessa nossa terra, muitas vezes eles são desvalorizados, né, eles são tratados de uma forma não muito digna. E é por isso que a gente está aqui, né, privilegiando o estudo aí sobre a presença dos povos indígenas, a contribuição deles aí para a nossa sociedade. E os povos indígenas inspirando a arte, né? Várias obras de arte já foram inspiradas pelos índios. Nós temos uma aqui e é bem interessante nós falarmos sobre ela. Ela é do pintor Albert Eckel, tá? Ele é europeu. E ele veio para Pernambuco em 1637, na comitiva do Maurício de Nassau, com a missão de retratar o Novo Mundo. Vocês lembram, né, aí das aulas de história que o Novo Mundo se refere à América. E vinha então para retratar, né, o Novo Mundo, seus habitantes, sua fauna e sua flora. E o tema, tá? O título dessa obra é A Dança dos Tapuias, uma de suas obras-primas, tá? E ela encontra-se atualmente no Museu Nacional da Dinamarca, que é um país europeu. O interessante é que o Albert, ele havia sido contratado, tá? Para vir fazer esse registro, porque nessa época ainda não havia sido inventada a fotografia. Então, as pessoas que
tinham essa habilidade, né, para desenhar, para pintar, elas eram contratadas para ir para terras distantes, para fazer esses registros, né, para que isso chegasse para as pessoas que tinham interesse em conhecer. E aqui nós temos mais uma imagem, índios bororos, no traço objetivo e delicado de Hércules Florence, tá? O Hércules Florence viveu de 1804 a 1879, então já é o que? Século XIX, né? Artista, inventor e pioneiro da fotografia, que percorreu o Brasil com a expedição do barão Langsdorff, nome aí diferente, né? Entre 1825 e 1829, perfazendo um trajeto aí de 13 mil quilômetros. Produziu uma quantidade imensa de imagens de enorme valor antropológico, tá? Então, colaborando aí para esse conhecimento das comunidades, né, da questão mesmo da cultura, sem ele ter que estar dando o ponto de vista dele. Na verdade, ele registrava as imagens como se fosse uma fotografia mesmo, para que se conhecesse como de fato acontecia. E essa inspiração indígena chega também para os novos artistas. E aqui nós temos uma obra de arte que é da Dani Mota, ela é ilustradora e artista digital de Nova Odessa, São Paulo. Aqui nós temos também, né, mais uma obra nesse estilo, né, de anime, que é da Ana Anjos, ilustradora artística de São Paulo, São Paulo. Esse artista, ele é bastante conhecido por vocês, tá? O Cândido Portinari. Inclusive, vocês, alunos do 6º ano, já viram um pouquinho sobre ele no livro de vocês, que é Arte por Toda Parte, tá? No primeiro capítulo, traz um pouco sobre ele. E ele era um artista modernista, tá? Lá na frente a gente vai comentar um pouquinho sobre o que é isso. E aqui nós temos a foto, né? A fotografia do Cândido Portinari, e temos também um autorretrato, né, que foi feito por ele. O indígena nas formas de Portinari. Aqui nós temos essa obra de arte, que é Cabeça de Índio. Ela foi feita por Portinari. Ele gostava de retratar as raízes da cultura, tá, do povo brasileiro. E o Portinari estudava a fisionomia dos povos indígenas e depois ele se preocupava mais com a fisionomia e em suas pinturas ele ele estudava a fisionomia, depois ele não dava muita, né, digamos assim, muita ênfase para isso, pelo seguinte, porque aí ele iria, né, utilizar as principais características sem ter que demonstrar detalhes de um índio para o outro, né? Ele iria, na verdade, colocar o que era geral, como a questão do formato do rosto, os olhos amendoados e cabelo muito liso. Nós temos aqui mais uma tribo indígena e o que eu queria enfatizar aqui é o seguinte, quando se fala em índio, parece que é algo bem simples, a gente está falando de um único perfil. Na verdade, índio é diversidade, tá? Há uma diversidade dos grupos nativos, tá? Desses primeiros habitantes brasileiros. Inclusive, em tudo, se for observar, eles são realmente diferentes. E aqui nós temos, Tupi, índio do litoral. Então, busca-se, para a gente entender melhor, essa divisão do grupo Tupi, tá? Desse grande grupo, é como se ele fosse, né, digamos assim, um tronco
né? E aí a gente pensa nos galhos como sendo várias outras tribos que saíram, né, desse tronco aí tupi, tá? Que são os índios do litoral. Quem está aí próximo do mar, próximo da praia. E também temos um outro, como se fosse um outro tronco, que seria o tapuia, e os vários galhos aí, que seriam as várias tribos. Um detalhe, os tupis dos tapuias, eles se diferenciavam bastante. Mas da mesma forma, todos os grupos que saíram do tupi se diferenciavam e os que saíam do tapuia também, tá? Então, para a gente ver, e muitas vezes eles, além da diversidade, eles também tinham suas diferenças no sentido de conflitos, certinho? E os tapuias eram índios do interior, né? Quem ficava mais no centro aí do Brasil. Então, quando se fala aí dessa diversidade, né, nós estamos falando da questão realmente da cultura brasileira e, né, essa influência que eles deixaram, influenciaram a cultura brasileira. E quando se fala em cultura, a gente está falando dos vários costumes, dos valores, das crenças, né, do modo de viver. E aqui nós temos, por exemplo, né, vocês conhecem, né? Nós temos aqui algo que serve como alimento, tá? Essa raiz aqui que seria a mandioca, que era utilizada pelos índios. Quando a gente fala aí de cultura, a gente está falando de identidade. Então a gente está vendo, né? Ó, a digital aí, né? Para a gente lembrar dessa identidade indígena. A questão da música, dos instrumentos musicais, da questão das cores. Nós temos ali também um índio junto à natureza, né? Essa questão do cuidado com a natureza, também de utilizar as plantas, até mesmo para a questão da saúde, né? Que eles foram aí os precursores aí na descoberta de vários remédios, né? A utilização dos cocás. Nós temos ali uma estátua, né? De uma índia com seu filho, a questão da dança. Então, esses vários modos, né, a gente vai chamar de cultura. E para a gente poder entender melhor, nós temos aqui, ó, cultura. A palavra cultura tem muitas definições. Eu até pensei, sabe, de fazer uma entrevista com vocês. Ou, de repente, vocês também poderiam estar perguntando, né, para as pessoas com quem vocês convivem, que cada uma, na hora de falar sobre cultura, de repente, né, iria dar a sua definição, né, fazendo aí uma diferenciação. Então, olha só, no contexto, faltou um azinho ali, gente, no contexto da vida em sociedade, né, está ligado ao conjunto de valores, costumes e atividade das pessoas. E aí, só um detalhe também em relação à cultura que entra, que seria a questão do patrimônio, né, que a gente fala cultural, e que teria o patrimônio que é material e o que é imaterial. Eu vou deixar a dica aí para que vocês pesquisem, tá? A gente não tem tanto tempo, então vocês podem estar pesquisando aí em relação ao patrimônio cultural, né? Esse patrimônio da nossa cultura, o que seria material e o que seria imaterial. Aqui nós temos as várias linguagens da arte, ó, literatura, teatro, artes integradas, artes visuais, conexões, música, né? Tudo isso aí, né, vem trazendo suas ramificações e tudo isso aí tem arte. A arte é feita por pessoas que vivem nas florestas, cidades, campos e litorais. Nasceu pela necessidade de imaginar e criar. Navegou por mares pelo desejo de buscar por mais saberes e criação. Foi registrada em cestos, pinturas místicas e religiosas, azulejos, partituras e textos dramáticos. A arte que nasceu aqui ou que veio de longe, atualmente compõe a arte brasileira. E nós vamos estar estudando sobre essa arte brasileira. Hoje nós começamos com os indígenas, mas
Na próxima aula nós vamos estar falando sobre a contribuição dos europeus e depois sobre os africanos, tá? Então fica a dica para vocês que podem estar pesquisando, tá? Não precisa esperar a próxima aula, já pode ir dando uma estudada. Inclusive o livro de vocês, o livro didático, Arte por Toda Parte, quase todos vocês têm e ele é muito bom. Tá? Traz muita coisa legal e eu peço para que vocês possam estar estudando em casa. Então, seguindo, tá, professora, eu estou num lugar histórico aí, certo? Eu sempre falo que eu amo viajar, mas quando eu viajo para lugares históricos, sabe, é uma sensação muito, mas muito boa. Parece que a gente volta lá no túnel do tempo. E eu fiquei assim muito emocionada quando eu tive a oportunidade de estar nesse local. Olha só o que diz a plaquinha. Aqui, Aldeia Indígena Pataxó, Coroa Vermelha, local onde foi celebrada a primeira missa do Brasil, tá? Em 26 de abril de 1500. E ali diz: sejam bem-vindos, tá? Então esse local foi onde aconteceu a primeira missa e fica, né, em Porto Seguro. E assim, fica o convite, tá? Para que vocês, quando passar essa pandemia, possam estar visitando. E quando a gente não pode ir fisicamente, hoje a tecnologia nos permite, né, de outras formas também estar conhecendo esse local. E aqui tá uma obra de arte também, né, a inspiração aí de europeus e de indígenas, né, que quando aconteceu a primeira missa no Brasil, que é nesse mesmo local. Claro, né, que com o tempo as coisas foram modificando. E lá naquela região ainda tem índio? Tem. Só que a gente vai estar vendo como anda, né, a vida hoje dos indígenas por lá. E logo mais a gente também vai fazer alguns comentários, uma breve análise sobre essa imagem aqui da primeira missa. Aqui também, gente, é em Coroa Vermelha, tá? Eu estou aí com um índio e ele tá na lojinha dele, tá? Em Coroa Vermelha, lá tem um local como se fosse uma feirinha, né? Você passa as várias lojinhas e os índios, em sua maioria, são os artesãos. Eles mesmos produzem, né, o que eles estão vendendo. Então aqui ele estava, né, fazendo uma gravação aí na madeira e aí vocês podem ver, né, os índios com o passar do tempo eles também foram evoluindo. Então os instrumentos de trabalho para fazer o que, né, desde antes eles já faziam também vão modificando, né, e vão se adaptando ao tempo. Então, né, a gente pode observar o jeito dele vestir, que mudou, né, mas tem, né, algumas coisas aí que você observa e que são realmente da própria cultura. Né? A mesma coisa, o que nós temos ali, né, que dá para observar. Aqui alguns produtos, né, que eles vendem, que a gente utiliza, né, para colocar petiscos, né, bacana. Vamos seguir, nosso tempo é curto. E aqui, novamente, né, a imagem que eu falei da obra de arte aí da primeira missa do Brasil. E uma breve análise, diz assim, ó, inclusive essa pintura é de Vitor Meirelles. Os nativos, quando fala em nativos, está falando dos índios, né? Estão ao lado esquerdo da tela, enquanto os portugueses estão localizados à direita. Na tela temos a divisão das culturas bem divididas e separadas como se fosse um choque ou um encontro entre eles. Vou voltar a imagem para que vocês observem. Né? De um lado tem mais, né, índios e do outro os portugueses. Os índios estão na parte interna do país e os portugueses mais próximos do mar.
mostrando claramente que os europeus haviam chegado à terra. 3. Os portugueses foram pintados com feições bastante serenas, como se estivessem tranquilos, né, confortáveis. Já os índios são retratados com feições curiosas. A intenção do autor pode ter sido demonstrar a conquista da terra pelos lusitanos, né, que são os portugueses. Nesse caso, uma invasão cultural sem violência. E assim, um detalhe que eu quero colocar para vocês também é de que quando os portugueses chegaram aqui, eles tinham uma certa, né, ideia, uma certa imagem dos índios que com o passar do tempo ela foi se modificando. Da mesma forma, os índios, eles a princípio achavam que os europeus que aqui chegaram estavam ligados à divindade, então eles estavam, né, ali meio que anestesiados e assim, né, bem abertos mesmo à chegada aí dos portugueses. Mas depois eles perceberam que não era do jeito que eles pensavam, infelizmente. E o 4, os elementos culturais demonstram a dominação portuguesa. A cruz ao centro, né, trazendo consigo as doutrinas cristãs, e acima dos espectadores, demonstrando a imposição desta nova religião aos nativos, né? Então, quando os europeus aqui chegaram, e a gente vai falar dos europeus depois, mas nessa história do Brasil a gente não tem como falar sobre essas principais raízes, né? Os indígenas e os portugueses e, posteriormente, os africanos. E olha só, gente, os povos indígenas, no momento do descobrimento, em 1500, formavam um contingente de aproximadamente 5 milhões, né, de pessoas. Atualmente, essa população foi reduzida para 358 mil indígenas. A razão desse decréscimo foi o processo histórico brasileiro, permeado por violência e extermínio dos povos nativos, tá? Inclusive, a gente está vivendo um período de pandemia e quando esse vírus, né, apareceu na China, a gente tinha a impressão de que nunca ia chegar aqui, né? E a gente lembrando dessa chegada dos portugueses aqui, vários índios foram exterminados pelo vírus da gripe, né? Eles não tinham imunidade, aqui não tinham o vírus da gripe, então com a chegada eles trouxeram, né, da gripe, da varíola, né? Então muitos índios morreram, né, com a questão das doenças. Só que também os portugueses pegaram, né, doenças também dos indígenas, vários morreram também por isso, né? Mas assim, em relação, né, aos indígenas, eles tiveram mais prejuízos. E aqui nós temos, né, indígena Kayapó pintando figura geométrica em tecido. Então, né, eu vou dar uma pincelada sobre as imagens, o que a gente vai estar vendo, né? Mas assim, ainda hoje, né, a gente vai encontrar várias roupas, vários tecidos, né, que a gente usa no dia a dia e que aparece, né, também essas formas geométricas que já eram utilizadas pelos indígenas. Venham imaginar? Venham comigo. Eu gostaria que vocês observassem essa imagem, gente. O que vocês estão vendo aqui? Uma roda, uma roda. Roda, imaginação. Quem são esses seres? Serão seres gente ou seres bicho? Se são gente, que gente é? Se são bichos, que bichos são? Que povo criou tais criaturas? Será que são seres da floresta, criados pelos povos de lá? E aí vem aqui uma dica, né, para que você também possa escolher uma figura. Olhe, invente, né, uma ideia. Para onde voa a sua imaginação? Então, arte também é imaginação e você pode fazer isso, principalmente aí quem gosta de estar rabiscando, de desenhando. E
fica a pergunta, né? O que seria isso? E aqui vem, ó, maluana, ou maruana, né? Ou maruanã. É uma roda de madeira, tá? Confeccionada para ser posta no teto das casas comunitárias dos povos Uaiana e Aparai. Então, na Grande Oca, onde como foi falado aí, a casa comunitária, eles colocam então essa roda no teto e esses seres seriam para estar protegendo, né? Os índios, eles acreditam nesses seres aí imaginários, né? Esses seres fantásticos que poderiam estar protegendo. Então mostra um pouquinho aí, né, das crenças, né, da cultura deles. E isso, gente, o que é? Quem aí dá para arriscar, né? O que seria isso? E aqui vem mais alguns questionamentos para vocês. E eu vou citar para vocês algumas brincadeiras indígenas, né? A peteca, bonecas de barro, jogos. E agora eu quero que vocês pesquisem, descubram aí outras brincadeiras, inclusive para estar fazendo em casa. Nós temos aqui essa questão que é passada de pai para filho, né? A cultura indígena, acontece muito isso. Você sabia que até o século XVIII a língua mais falada no Brasil era o tupi? E que na época em que os primeiros colonizadores chegaram ao Brasil existiam cerca de 1.200 línguas? Atualmente existem cerca de 274 línguas indígenas que são faladas apenas por 305 etnias diferentes, tá? Um detalhe é que no Brasil, né, teve um período em que foi proibido se falar outra língua que não fosse o português, né? Isso era uma estratégia dos portugueses aí para estar, né, de certa forma, tendo mais sucesso, né, na sua colonização. E essa imagem, gente, essa obra de arte, ela é muito conhecida, né? Aposto que você já deve ter pintado uma, já deve ter tido algum tipo de relação com ela aí na escola. Quem lembra o nome dela? Abaporu, isso mesmo. Ela foi feita, tá, pela Tarsila do Amaral, tem aí a foto dela, né, na verdade, da neta dela aí com essa obra. Então, por que eu falei do Abapuru? Tá? O que ela tem a ver aqui com os indígenas? E só lembrando que a Tarsila do Amaral, ela participava, assim como Portinari, do movimento modernista, tá? Que foi uma manifestação artística, política e estética brasileira do início do século XX, que teve como tema a influência de outras culturas sobre a nossa arte e a defesa de uma arte nacional e engajada com seu tempo. A Tarsila do Amaral, ela estudou, né, na Europa, ela conhecia bastante a cultura de lá, né, mas ela queria que a nossa cultura, né, a gente pudesse valorizar o que era nacional. E o nome da obra, que inclusive é Abaporu, é uma palavra que nasceu do vocabulário tupi-guarani, unindo aí as palavras abá, homem, e poru, aquele que come carne humana, né? Temos o nome Abaporu, antropófago. Né? A questão do porquê disso a gente não vai entrar no momento, né? Fica para quem tiver a curiosidade aí para estar também pesquisando. Vamos adiantar, que o nosso tempo tá curto, ó. Palavras que vêm de línguas indígenas, tá? Capivara, carioca, inclusive carioca significa casa, né? Oca do homem branco. Né? Nós temos aí catapora, catupiry, guanabara, jaú, mingau, que significa comida que gruda, muamba, peteca, pindaíba, pororoca, tocaia, tamanduá, todas essas vocês podem estar pesquisando. Nhenhenhê, paraíba, perereca. E
continuando aqui, ó. Você sabe o que é tapiragem? Sabe? Então, tapiragem é o termo que os índios, né, indígenas, para a questão da pintura corporal, tá? Que para eles, inclusive, é a segunda pele. E observando aí essa imagem, né? Quais os diferentes desenhos utilizados nos rostos dos índios, tá? Então, a gente pode ver as formas geométricas, né? Então, tem todo um estudo que pode ser feito, uma análise que pode ser feita aí. A pintura corporal como padrão social do índio, sabe por quê? Existe o desenho que é para criança, para quem é o cacique, para homem, para mulher, tudo para eles lá vai ter um significado, certinho? Então, temos aí ainda, né, a questão da pintura. E um detalhe, a maquiagem artística, tá? Que é a que os personagens usam, por exemplo, no teatro, né? E a maquiagem tradicional que as mulheres usam aí no dia a dia, elas tiveram origem em culturas muito antigas, né? E os índios, eles já utilizavam. Inclusive, muitas vezes as pinturas eram para proteger também do sol. Nós temos aqui algumas imagens, né? Para a gente se deliciar vendo aí um pouquinho do que a gente está falando. Essa índia, inclusive, ela é pataxó, tá? Do que eu falei para vocês, da aldeia lá de Coroa Vermelha, em Porto Seguro. Nós temos aqui outra. Inclusive, lá tem também essa questão do turismo, né? Voltado para a cultura indígena. E curiosidades. Você sabia? Os índios não comem bichos lerdos, tá? Como é o caso, por exemplo, se fosse o caso da preguiça, pois achavam que estariam comendo a alma deles também e isso faria com que se tornassem lerdos. 2 alimentos descobertos também pelos índios e que passariam a integrar a dieta do brasileiro, a mandioca e o palmito. Você sabia disso também? E aqui, ó, os processos da culinária indígena. Alguns processos indígenas são mais adotados pelas populações rurais, como o de assar diretamente a carne ou peixe em uma armação de madeira, né? Sob a qual se acende aí o fogo. Outro detalhe é que, né, a alimentação deles à base de frutas, legumes, verduras, raízes, caules, peixes, carnes de caça, muitos também o açaí. Quem não gosta aí do açaí, né? E do guaraná. A dança e a música tiveram ainda e têm o papel religioso, né, dentro da cultura indígena. Então, mostrando um pouquinho dessa questão da dança. Uma questão importante de salientarmos é que os indígenas não fazem parte somente do passado brasileiro, mas eles estão aqui no nosso tempo presente e também irão fazer parte do nosso futuro. Afinal, eles são guerreiros. E para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou deixar para vocês o depoimento, tá? De uma índia que ela é da tribo Tuxá, no município de Ibotirama. Inclusive, ela é mãe da minha prima, tá? E eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção na fala dela e que nós continuássemos aí esse estudo e essa valorização dos povos indígenas. Um beijo para vocês e até a próxima aula, viu? Meu nome é Dileuza, eu sou Tuxá, nação Procá, caboclo de arco e flecha em Maracá. E vou aqui falar um pouquinho do nosso povo índio, como vive nos dias atuais. Nosso povo, eles vivem se evoluindo, a cada dia que passa, estamos se evoluindo, porque não podemos parar, nós temos que se evoluir para que nós podemos nos defender. Então, o índio hoje ele está conquistando o seu espaço na sociedade. Hoje nós temos índio representando os indígenas, os índios nas faculdades federais, estaduais, porque nós somos um povo muito discriminado pela sociedade. A sociedade olha meio atravessado para nós, mas mesmo assim nós não desistimos
da luta. Então, hoje nós temos índio formado em medicina, temos advogados, temos professores, temos enfermeira, temos engenheiros e tem já índios formados e se formando. E a tendência é se evoluir mais. Hoje o índio possui seu celular, vive no mundo da internet. O índio ele trabalha, ele compra carro, ele compra o que ele quiser. Ele compra uma moto, o que ele quiser conquistar, ele conquista com o trabalho dele. E ele não vai deixar de ser índio, porque ele conquistou o seu espaço, ele possui suas coisas, porque nos livros didáticos fala do índio só no passado. Não fala do índio no presente, fala como se índio não existisse mais, como se já foi extinto da terra. O índio não foi extinto. O índio continua e essa raça não vai acabar, porque nós vamos lutar para que ela continue sobre esta terra, porque essa terra pertence ao índio, mas muitos de nosso povo são expulsos de suas terras pelos fazendeiros, são assassinatos, e para isso nós estamos conquistando o espaço para nos defender deste povo que vive com muita maldade com o nosso povo. Mas nós vamos defender na justiça, não como eles fazem, covardemente, manda capanga assassinar os índios e expulsar de suas terras. O índio ele pode ter tudo, mas nunca ele vai deixar de ser índio.